www.paroquiandoomundo.com. Aonde você está agora? No trânsito? Na academia? Naquela caminhada diária? No intervalo do trabalho? Eu sei, e não tem nada para fazer, não é mesmo? Ou melhor, para ouvir. Enquanto faz suas atividades, que tal ouvir o Podercast? Otimize seu tempo ouvindo conteúdo cristão de qualidade. Baixe agora os nossos episódios e fique por dentro de tudo. Podercast, paroquiando o mundo. Muito obrigada por tudo que és. E hoje começamos o nosso Felizes para Sempre. Eu te amo. Jonathan Luiz, Fernanda Guimarães e toda a equipe de comentaristas do canal Paroquiando o Mundo trazem para você conteúdo cristão, notícia e opinião. Começa agora o Podercast. Bom dia, bom dia, bom dia. Começa o segundo Podercast. Eu sou o Jonathan Luiz e eu cortejei até os meados ali do meu noivado. Está conosco Fernanda Guimarães, bom dia. Bom dia, evangelista Jonathan. Eu fiz a corte e aconselho a qualquer jovem a fazer o mesmo. Conosco também o nosso querido amigo, está sempre conosco no Podercast, Pedro Augusto, bom dia. Bom dia, bom dia. Hoje vou falar aqui de um amor que me apresentou a um amor ainda maior. Olha, que lindo, hein? A minha querida amiga de longa data, que é esposa do meu querido amigo Pedro Augusto. Daiane Mascarenhas, bom dia. Bom dia! Vou iniciar falando do meu primeiro beijo, que foi no altar. Eu acredito que nós vamos ser muito felizes, que a nossa história vai ser uma referência para essa geração. Eu te amo muito. É uma história muito inspiradora para nós, a história do Pedro Augusto e da Daiane Mascarenhas, porque é um casal que fez a corte e deu o primeiro beijo no altar. Pleno século XXI, é possível dar o primeiro beijo no altar e ter um relacionamento santo. Mas vamos aos pontos. Primeiro, Pedro, eu queria saber o que é a corte. Meu amigo Jonathan, a corte, segundo a definição que consta no livro Corte, Hall da Corte, do nosso pastor Israel Palarone, aqui de jovens da Casa da Benção de Santos, a corte é um relacionamento em santidade, onde ambos buscam fazer a vontade de Deus, não somente, como diz no mundo, né, você ter contatos físicos exagerados. O principal foco da corte é você conhecer bem a pessoa com a qual você está se relacionando, mas com o foco em Deus, de os dois crescerem em Deus, visando um futuro casamento. Aproveitando que o Pedro falou isso, então vamos falar um pouquinho do porquê então fazer corte, porque muitos vão dizer, mas o namoro cristão ele pode ser assim também, o namoro cristão ele pode ser um relacionamento de santidade. Por quê, Dai? Por que fazer corte e não um namoro? O que você acha disso? Então, Fê, a corte ela é muito mais do que um namoro cristão. Na verdade, ela é um relacionamento com um propósito, e muitas pessoas falam, realmente eu posso ter um propósito com o meu namorado e me relacionar, no caso, o ato sexual somente depois do casamento. Porém, o namoro, ele traz algumas coisas do mundo também para dentro da igreja. E a corte, ela é para inibir tudo isso. Então, a corte, você é amigo daquela pessoa. Então, muitas pessoas eu vejo que quando namoram, elas acham que são donas da outra, antes mesmo até de casar. Então, elas começam a dizer o que a pessoa tem que fazer ou não, em vez de ser um relacionamento onde Deus é o centro, passa a ser somente os dois. A corte, ela é totalmente Deus sendo o centro desse relacionamento. Então, você é amigo daquela pessoa. Vocês são duas pessoas onde Deus está unindo propósitos. Então, você entende que, em primeiro lugar, é o Senhor nesse relacionamento. Quando eu estava com Pedro, a gente estudava na mesma faculdade. Então, todo dia, antes de ir embora, a gente se reunia numa pracinha para orar. Então, enquanto os namorados se reuniam na pracinha para se beijar, para se tocarem ou ter qualquer outro tipo de coisa, nós nos reuníamos para orar, para falar dos planos de Deus para nossa vida, nos abraçávamos e cada um ia para sua casa. Amém. Nós vamos chegar lá nessa história maravilhosa, vamos pontuar a história de Pedro Augusto e Daiane Mascarenhas, mas essa questão é muito importante do namoro cristão, porque antes da corte, a maioria das pessoas, elas namoravam e tentavam se relacionar da melhor forma possível. A
maioria das pessoas que fizeram namoro cristão não foi com o intuito de errar, foi com o intuito de acertar, não é verdade? Mas a corte, ela vem como algo novo, da parte até mesmo de Deus, do Espírito Santo, deu essa revelação para alguns pastores no Brasil, nosso pastor Israel Palarone, Nauro Pedrosa, entre outros, e um dos principais pontos, e que deixam os jovens arrepiados, é a questão do beijo, né, Pedro? Sim, exatamente. E uma coisa que eu sempre gosto de frisar quando o pessoal me pergunta é assim, o beijo, ele não é pecado, né, Jonathan? Às vezes a pessoa, ela pensa na corte e fala assim, poxa, então quer dizer que o beijo na boca é pecado? Não, ele não é pecado. Porém, a corte, ela é um propósito, né? Eu entendo que enquanto o namoro, ele muitas vezes te leva pra intimidade, a corte, ela te leva pra um caminho de compromisso, de buscar a vontade de Deus, né? Você pula essa fase do contato físico pra valorizar mais a amizade, conhecer mais a pessoa. Quando eu e a Day estávamos nos conhecendo, ela sempre falava uma frase que me marcou, que pra você conhecer bem uma pessoa, você precisa comer 1 quilo de sal com ela, né? E o sal você coloca bem aos poucos na comida. Então até você comer 1 quilo de sal com aquela pessoa, você já teve muitas refeições com ela, conhece o temperamento, o jeito, né? E eu entendo que é muito importante pro homem e pra mulher conhecer bem a pessoa com quem ela está casando. A corte é o caminho de relacionamento para quem sabe que na sua carne não tem nada que presta e que se confiar nela, ela pode te levar pro buraco. Esse assunto que a gente está relevando, galera, que é um assunto de corte, tem todo um contexto cultural. Acho que a gente podia falar um pouquinho do contexto cultural, que é exatamente o fato de que hoje em dia as coisas são muito diferentes das coisas do passado. No passado, se perguntar talvez pros meus pais, pros seus pais, a maioria vai falar, eu namorei. Só que o namoro de antigamente era muito diferente da definição de namoro hoje, né? O namoro antigamente era o que nós podemos chamar de corte hoje. Existem muitas pessoas, pastores antigos, né, que já têm os seus 50 anos de idade, 60 anos de idade, e perguntam o que é a corte. A gente fala, a corte é um relacionamento santo, que evita o beijo, evita o contato, né, e promove a conversa, promove o conhecimento e tudo mais. Aí a gente se dá com essa frase, né, quando fala com essas pessoas, Pedro, e que as pessoas falam assim, ué, então eu cortejei também. Você já ouviu isso de alguém de 50 anos, 40 anos? Sim, o próprio bispo Palarone, né, ele fala isso, que quando ele conheceu a missionária André, ele só se encontrava ela na sala de casa e o sogro dele ficava de olho nos dois o tempo todo, ele não tinha nada muito além disso, né? Interessante também, que eu já conversei muito com a minha avó quando ela era viva, e ela falava que antigamente, no tempo dela, o namoro deles, eles chamavam assim, eu vou cortejar aquela moça. Então quando ele falava, eu vou cortejar, era o namoro deles. Ela falou que era dentro de casa e só podia segurar na mão e só dava uma olhadinha um pro outro e depois ir embora. Então é bem parecido mesmo com o que vocês falaram da questão cultural. E tipo assim, antigamente era muito difícil do casal se encontrar ou até de beijar. Então acho que a questão que nós entramos aí é que acaba também que nos últimos tempos o pecado ele aumentou de uma forma maior. Coisas que não aconteciam antigamente a gente vê acontecendo hoje. E eu acho que a corte ela veio como uma resposta para um mundo que tá cheio de pecado, né? Então, se a gente parar pra pensar um pouquinho, a gente vai perceber que o número de moças novinhas, grávidas, hoje é muito maior do que antigamente. Era difícil de você ver isso antigamente. Mas hoje meninas de 12, 13, 14 anos estão grávidas já. Doenças sexualmente transmissíveis hoje aumentou muito. Então a corte ela veio como uma resposta da igreja ao mundo, né? Trazendo a santidade. É como se fosse uma contramão daquilo que o mundo ele tá tentando passar até pros jovens cristãos também, não é verdade? Dependendo do assunto que se prega aqui, você questiona. Ah não, esse negócio de corte aí eu não tô nem aí não, tal. Ah tá bom, quem tá aqui no altar tá brincando com a sua vida. Eu prefiro pregar corte, irmão, do que distribuir camisinha de graça dentro da igreja. Eu e a Fernanda, nós cortejamos até o meio ali do noivado e depois nós entregamos a corte como uma oferta, né, ao nosso Deus, como um sacrifício, porque nós acreditamos que a corte é o método de relacionamento que mais agrada o coração de Deus, né? Mas hoje nós não queremos falar muito da gente, a gente quer falar muito de Pedro Augusto e Daiane Mascarenhas, que realizaram esse grande feito, esse negócio lindo que foi o
primeiro beijo no altar. Eu lembro do comecinho da história, eu estava lá quando a Daiane Mascarenhas me chamou depois de uma reunião de discípulos do pastor Israel e falou: deixa eu te contar uma coisa, meu amigo, tô gostando de um rapaz da faculdade, ele tá gostando de mim, e ele disse pra mim, e ele disse pra mim que tá disposto a conhecer esse meu Jesus, a servir esse meu Jesus, pra que depois a gente possa se relacionar. Interessante, né? Antes de falar um pouco da nossa história, eu sempre gosto de contar uma experiência muito forte que eu tive com o Senhor quando eu tinha uns 5 anos de idade, mais ou menos. Eu nasci na Bahia, né? Cresci lá, vim fazer faculdade em Santos, mas desde criança minha mãe, meu tio sempre me apresentaram o Senhor. E eu me lembro que quando eu tinha 5 anos, eu tive um sonho. Eu estava como se fosse num jardim e era o Senhor comigo. Eu não lembro, não via a face, eu via só um reflexo assim de luz muito forte. E eu brincava com ele no jardim. E ele me falava: Dai, o homem que vai ser o seu esposo, você só vai beijar no dia do seu casamento. E eu acordei com esse sonho e falei pra minha mãe. Eu lembro como se fosse hoje, eu falando pra ela: mãe, papai do céu falou comigo e ele disse que o meu esposo eu só vou beijar no dia do casamento. Aí minha mãe até deu risada, né? Falou: nossa, filha, mas você é muito pequena pra pensar isso ainda. Falei: não, mãe, foi papai do céu que falou comigo. E eu falava isso, cresci falando isso pras minhas amigas, falando isso para as pessoas que estavam ao meu redor, e eles nunca tinham escutado isso lá em 94, 96, mais ou menos. Então eles nunca tinham escutado falar de um relacionamento onde você beijaria somente no dia do casamento, porque voltando àquilo que a gente já tinha falado, já tinha passado aquela época dos nossos avós. E eu lembro que isso foi o que marcou muito, né, a nossa história, porque o Senhor, em todo o tempo que eu crescia, ele me lembrava desse sonho, ele reforçava isso no meu coração. Então, quando eu conheci o Pedro, até virei pra ele, né, amor? Eu falei pra ele: você tá disposto a me dar um beijo somente no dia do casamento? Porque o homem que vai ser o meu esposo, eu só vou beijar no dia do casamento. Amém. Lindos e forte, inspirador. A história do Pedro e da Dai é muito inspiradora, não só pra mim, não só pra Fernanda, não só para os jovens da Casa da Bênção no Brasil, mas para toda a humanidade, porque nesse século que nós vemos é ao contrário. Jovens, como ela disse, né, de adolescentes de 12, 13, 14 anos, grávidas, dançando da pior forma possível, aqueles, né, funks e tudo mais. Na verdade, fazer o que a Dai com o Pedro fizeram, pra muitos pode ser taxado como careta, como antiquados, né? Pra hoje, e tem muito cristão mesmo, que pode pensar assim: é bobeira fazer isso, não tem necessidade. Mas tudo tem um propósito. Eu creio também que o fato do Pedro com a Dai terem feito isso é porque existe também um chamado por trás disso. Qual é a história que você quer contar? Por isso. Verdade. Eu lembro que até mesmo para alguns colegas que eu tenho de outras igrejas, né? E para os meus antigos colegas do mundo, são muito meus amigos ainda. Quando eu falava, o pessoal dava risada e falava: mentira, eu não acredito não. Então, assim, é uma coisa muito diferente de tudo que a gente vê hoje no mundo, né? E assim, é uma coisa que vale muito a pena, né? Às vezes o pessoal acaba perdendo uma bênção da paz de Deus por uma noite de prazer, né? E é uma coisa maravilhosa você seguir a vontade de Deus, né? Daqui mais pra frente a gente vai falar sobre o nosso casamento. A gente viveu muitos milagres, muitas provisões de Deus, né? O próprio pastor Israel disse que o clima aquela noite estava diferente, né, Jonathan? Acho que você pode comentar um pouquinho melhor aí sobre isso. Sim, nós vamos chegar lá naquele dia inesquecível que foi o casamento da Dai e do Pedro, aonde a glória de Deus desceu naquele lugar, porque Deus encontrou naquele lugar santidade e Deus habita no meio dos seus santos, não é verdade, gente? E voltando à história maravilhosa de vocês, a Dai chegou pra mim e falou: eu quero que você cuide dele, né, lidere ele nesse começo, né, da vida dele cristã. E foi sensacional esse tempo que eu estive perto do Pedro. Já era muito amigo da Dai, nossa história também é muito bonita, né, e talvez num outro podcast nós possamos contar, né, Dai? Mas quero enfatizar que no tempo que o Pedro começou a ir pra igreja, porque se apaixonou pela Dai e tudo mais, e queria provar pra ela que podia servir o mesmo Deus, podia andar junto, eu estive presente porque eu cuidei dele no começo e foi fantástico ver o desenvolvimento, o crescimento. E Pedro Augusto, ver você se apaixonando por Deus mais do que você
você era apaixonado pela Dai. Ame. Se você amar como Jesus amou, ele está falando, assim como eu te amei, ame. Se você amar a pessoa que você está relacionando igual Jesus te ama, pode fazer o que você quiser, porque o amor não vai deixar você fazer nada que vai prejudicar o outro. Mano, foi muito forte, né? Eu lembro que quando eu vi ela pela primeira vez, eu falei assim, no meu pensamento mundano, eu vou ficar com essa menina aí, né? E mal sabia eu que demoraria 3 anos e 4 meses até eu dar o primeiro beijo nela. E conforme a gente foi se conhecendo, né, eu vi na Dai uma moça diferente de todas as que eu já tinha conhecido até então. Porque, querendo ou não, as moças que eu já tinha conhecido no mundo sempre foi muito fácil, né? E ela veio com esse discurso de que tinha um sonho de beijar o seu marido no altar, né? Falando que era uma líder de célula, tinha uma vida consagrada a Deus. Pra mim tudo isso foi muito diferente, novo, e eu achei interessante, né? E ela até falou, você estaria disposto a esperar até o dia do casamento, né? Caso venha a acontecer? Eu falei assim, em uma das nossas conversas, né, eu falei, por você sim, porque você é diferente de todas que eu já conheci, né? E eu lembro que na época ela não acreditou, mas eu falei com muita sinceridade no meu coração. Até pelo tempo que a gente andou junto, você sabe que quando eu coloco uma coisa na cabeça é difícil de tirar, né? É difícil. Mas eu lembro que foi muito sincero. E assim, no começo eu ia pra igreja por causa da Daiane, né? E aí é interessante falar que o quanto é importante nós termos também a direção de um líder sempre nos direcionando, porque em todo o tempo, na época a pastora Thalita, ela era minha discipuladora, pastora e discipuladora, então em todo o tempo ela estava nos direcionando e me direcionando, porque o Pedro, ele era do mundo, então como ela mesma falou pra mim, e eu já tinha essa convicção, primeiro ele tem que vir pra Jesus, pra depois a nossa história, pra depois cortejar, depois noivar, depois casar. Então ela sempre me direcionou e me instruiu de como fazer, e todos os conselhos dela foi muito importante e fundamental para o crescimento do Pedro, porque o Pedro veio com uma convicção do mundo e ele encontrou uma realidade totalmente diferente, mas como o nosso Deus é tão maravilhoso e é impossível conhecer o nosso Deus e não se apaixonar por ele, então esse foi o meu papel, levar o Pedro a amar o nosso Deus, que é tão fácil de ser amado, mas mostrar para ele que primeiro é Deus, né, e depois ele teria algo comigo. Então é interessante que a gente nem sentava junto, ele tinha que ir pra igreja, a gente não podia ir junto pra igreja, porque ele tinha que ir por amor a Deus, então cada um sentava em um canto, e assim, o seu papel foi fundamental na vida do Pedro. Por isso que eu pensei, você, por ser tão amiga sua e conhecer o amor que você tem ao seu chamado, o amor que você tem pelas vidas, não poderia ser outra pessoa a não ser você, pra cuidar daquela pessoa que futuramente vai se tornar o grande amor da minha vida, né? Amém, amém. Amém, me sinto honrado. Agora, Pedro, conta pra gente, mano, aquela primeira conversinha sua com o pastor Israel Palaroni, porque aquela história é maravilhosa, né? Conta pra gente, quando você chega na igreja, você vai conversar com o pastor. Exatamente. Eu lembro muito o meu primeiro contato com o pastor Israel, né? A Daila fez questão de me apresentar pra ele, pra pastora Thalita, e ele me deu um abraço, deu um tapa nas minhas costas, tradicional tapa nas costas do pastor Israel, né? Aquela mãozona grande. E ele falou assim, mano, se você não voltar mais, a culpa é da Dai. e foi interessante que eu fiquei com aquilo na mente, sabe? E conforme o tempo foi passando, né, eu fui me apaixonando cada vez mais por Deus, mas ainda assim eu ia por causa da Dai. E quando começou a se tornar uma verdade, né, cada vez mais sentimento, eu fui conversar com ele e falar, pastor, o que eu preciso para ter a sua bênção, para que eu e a Dai possamos iniciar o cortejo, né, iniciar a cortejar. E ele falou assim, mano, como a Dai, ela já é uma líder na igreja, né, já cuida de vidas, seria muito importante você também se tornar um líder da casa de Deus, né? Então, começar uma célula, estabelecer, por quê? Para que vocês andem no mesmo direcionamento, né? Porque imagina, ela tem um ministério e você vem pra igreja só pra estar, não tem esse interesse de cuidar de vidas, muito provavelmente vocês vão ter alguns problemas no futuro. E eu abracei aquilo, e naquela época a gente já estava começando a anunciar o evangelho na Unisanta, né? Nas escolas, universidades, o ministério da Holy Spark. E eu lembro que com o tempo Deus foi abençoando, as vidas começaram a vir para a célula, e então ele nos abençoou a iniciar o processo da corte. Aí você vai lá, poxa, faz a corte, nós vamos te ajudar, nós vamos te dar um apoio.
nós vamos estar, né? Vamos estar do seu lado, tá? Ah, não, esse negócio de coach aí não resolve, não. Aí dá 2 meses depois vem chorando. Que foi? Tô grávida. Você está tão arrependida porque não, é trigêmeos. Quantos anos você tem? Tenho 12. Vou fazer 13 amanhã. É muito importante aí o que a Dai com o Pedro falaram, o respeito pelas fases, né? Uma coisa que a Dai falou que foi muito interessante foi que ela consultou a pastora Thalita e essa questão de que o Pedro era do mundo. Então você, jovem que está nos escutando, que é solteiro, que por acaso se apaixonou por alguém que ainda não serve a Deus, respeite as fases. Primeira coisa que você tem que fazer antes de querer começar um relacionamento com alguém que ainda não serve a Deus é trazê-lo para Jesus, né? Foi isso que a Dai fez com o Pedro. E a outra questão, até que o Pedro também comentou, é a questão do aconselhamento, como é importante. Vamos começar falando das fases, né? A primeira fase, eu acho que a gente pode intitular aí, é a fase do aconselhamento. Procurar liderança, procurar pastor, e falar o que você acha. Você acha que é de Deus? Você acha que não é? Você acha que vai dar certo? Não vai dar? Isso eu acho que é o ponto crucial para se tentar começar um relacionamento, não é verdade, gente? É verdade, Fê, porque o nosso líder, ele é o representante de Deus aqui para nos direcionar. Então, eu sempre, é uma frase que eu levo para minha vida e sempre falo para as minhas discípulas, né? A instrução que eu sigo gera o milagre que eu preciso. Então, é sempre que eu passo para elas. Os nossos líderes, eles nunca querem o nosso mal. Pelo contrário, eles querem que a gente case, eles querem a nossa felicidade, eles querem ver o nosso crescimento ministerial em todas as áreas da nossa vida. Então, eu acho que isso foi o ponto crucial para as coisas começarem bem e darem certo, principalmente na minha vida e do Pedro. O que a gente observa quando a gente direciona alguns casais, querem iniciar uma corte, é que a gente passa uma direção e aqueles que não seguem essa direção, em um determinado momento não dá certo. Então eu sempre falo pra eles, porque tudo que começa errado, termina errado. Mas se você quer começar certo, só tende a terminar e perpetuar sempre certo pro resto da vida. Então, esse é o ponto, Fê, o direcionamento. É você buscar uma direção do seu líder para você iniciar a sua vida em corte, em qualquer área da sua vida. E tipo assim, é tão sério isso, porque não vai só no aspecto de liderança, até a questão da família também, principalmente dos pais, né? Porque tem muita gente que fala assim, da minha vida sentimental cuido eu, não tenho que ficar pedindo opinião pra ninguém sobre vida sentimental. Tem muita gente que fala isso. Então a questão aí é que tudo que começa mal, termina mal. Então a gente começar o negócio bem, informando a família, informando os pais, pedindo a bênção, buscando um conselho da liderança, que é um conselho espiritual. Isso faz com que o relacionamento ele frutifique, porque se for mal plantado não vai crescer. Agora, uma coisa muito importante é quando o Pedro fala que foram 3 anos e meio. O jovem que tá ouvindo a gente, ele vai arrepiar, porque as pessoas elas não estão acostumadas a esperar. Foram 3 anos e meio na corte, foi até o altar. Quando Pedro fala que foram 3 anos e meio, eu lembro daquela passagem, Pedro, da história de Jacó, aonde a Bíblia diz que os anos que ele esperou por Raquel foram como poucos dias pela paixão, pelo amor que ele tinha por Raquel. Então o jovem que escuta isso, ele fica arrepiado, porque o jovem não tem o costume de esperar, não gosta de esperar. Mas você que está ouvindo isso, você tem que entender que o tempo de espera é importante e o fato de você esperar significa que você ama de verdade, não é, Pedro? É verdade. Infelizmente a gente vive uma geração muito imediatista, né? Do hoje a gente percebe isso aqui na igreja local, que muitas vezes o pessoal não se dá bem no relacionamento porque quer pular as etapas, não espera o tempo de Deus para as coisas acontecer, o famoso processo, né? A gente vê até mesmo isso na vida do rei Davi, né? Fazendo um paralelo, ele recebeu a unção do profeta Samuel, mas levou muito mais tempo até ele assumir o reinado. Mas em um momento ele queimou as etapas. Então, Eclesiastes 6 fala, tempo para todas as coisas, né? Então vai haver o tempo em que o casal vai ter intimidade, vai haver o tempo de ter filhos, mas é importante a gente respeitar os tempos. E eu acredito que a gente foi tão abençoado no nosso casamento exatamente por isso. Primeiro, né? A Dai saber ouvir a direção espiritual dos nossos
pastores, a gente saber esperar os tempos, né? Com certeza isso é um fator muito importante para o sucesso do casal que quer ser abençoado no seu casamento. Mas tudo tem a hora certa. A coisa certa, na hora errada, é a coisa errada. Mas a coisa certa, na hora certa, é a glória. Aplaude o Senhor. E o legal desse tempo também é porque a gente cresceu cada vez mais em Deus. Então, estabeleceu uma liderança consolidada, Pedro com os meninos, eu com as meninas. Nesse tempo, nós aproveitávamos para conversar e compartilhar os nossos sonhos, os nossos projetos. Então, assim, quando a gente casou, a gente já conhecia muito bem o outro. O que ele gostava, o que eu não gostava. A gente já estava bem alinhado nos nossos sonhos, de como seria, porque a gente aproveitou esse tempo para realmente conversar, para realmente conhecer mais do outro. Então foi um tempo muito de Deus nas nossas vidas e fundamental. E talvez uma coisa, Jonathan, Fernanda, aqui, eu sempre falo pro pessoal que é muito importante essa questão da conversa, né? Eu e a Day, a gente se falava todos os dias. E uma coisa que me chamou muita atenção nela, eu sempre pedi para Deus uma esposa que fosse primeiramente minha melhor amiga. Uma vez eu assisti numa reportagem no Globo Repórter, um casal de 50 anos, né, e o repórter ele pergunta qual que é o segredo de tantos anos de casado, né, e o senhor de idade ele falou, ela é minha melhor amiga, a gente conversa muito, né, a gente sempre está em comunicação, e tanto você pega estatisticamente, hoje os maiores problemas dentro do casamento, né, até fugindo um pouco do tema da corte aí, mas um dos maiores problemas no casamento hoje não é vida sexual, financeira, filhos, né, adultério. Um dos principais fatores é a comunicação, estatisticamente falando. Então, o casal que ele até quer ter uma corte abençoada, ele precisa conversar muito, conhecer bem o outro lado, né, Jonathan? Esse é um dos principais benefícios da corte, né? Porque a corte te dá isso, direito de conseguir conhecer a pessoa antes de casar. Então, nós vemos pessoas recém-casadas, pessoas que casaram há pouco tempo, há poucos anos, com problemas resolvidos de casais que estão há 50 anos casados e ainda tem esses problemas que a gente resolveu até mesmo antes do casamento. Benefício da corte. Eu acho que a gente podia, galera, pra quem tá ouvindo também esse podcast, separar as etapas. A gente falou da primeira etapa aí, que é, né, caso haja ali o sentimento, se apaixonar pela pessoa, buscar uma confirmação através da liderança, aconselhamento. Aí a gente passa para uma outra etapa que é muito importante, que eu acho que é a etapa da oração, né? Vamos supor que seus pastores, eles foram a favor, sua liderança, porque se já não foi a favor, já cai fora, que não vai dar certo. Né? Se a sua liderança, jovem que tá ouvindo aí, não é a favor desse relacionamento, cai fora, porque é a voz de Deus já falando. Aí nós entramos na segunda etapa, que é a etapa da oração, né? Que muita gente não entende essa etapa, porque você fala assim, eu vou orar agora com a pessoa. A oração é pra quê? Pra buscar confirmação. Mas quando você ora, é pra quem que você tá orando? É pra Deus. Então, se eu tô orando pra Deus, eu tô esperando que Deus me responda. E o que acontece com muitos casais é que eles oram um mês e já acabou, já começa o relacionamento. Aí você pergunta pro casal assim, mas e aí? Vocês oraram? E o que Deus falou? Aí a pessoa olha um pra cara do outro, o casal, e fala, Deus confirmou, é isso mesmo. Mas às vezes não teve resposta de Deus. É mais mesmo a carne deles falando, vamos começar. Então é muito importante, todos os jovens estão ouvindo entenderem, que quando você começa a orar com alguém, Deus ele vai responder de alguma forma. Ele pode te responder através da sua liderança, ele pode te responder através de um sonho, ele pode te responder através até de uma palavra pregada na sua célula ou no altar, ele pode te responder com uma visão, ele te pode responder até com relação ao sentimento que a sua família tem sobre o início desse relacionamento. Nesse caso, Pedro e Day,
Como é que foi para vocês a confirmação durante esse período da oração? Como é que foi esse período na vida de vocês? Exatamente, Fernanda. E, inclusive, eu costumo dizer que tudo o que vem de Deus traz paz para o nosso coração, né? A gente teve a bênção dos nossos líderes, mas a gente teve que seguir também a direção que eles estavam nos dando, né? Até porque, se você for observar bem na Bíblia, em Hebreus 13:17 fala: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Então, assim, muitas vezes os jovens, eles recebem o direcionamento do líder para ter um tempo de oração maior, para se guardar, para não estar junto, sozinho, né? É uma coisa que o pessoal não entende muito também, essa questão de evitar de estar junto, porque, querendo ou não, quando o homem e a mulher, eles estão juntos, e às vezes num ambiente que só tem eles dois, a chance de pecar é muito maior, né? Então, todas as instruções que a gente foi recebendo, a gente foi colocando em prática, e isso só trouxe bênção para nós. E inclusive, assim, também recomendo o pessoal que não é interessante ou recomendável o rapaz ou a moça buscar alguém no mundo, né? Que às vezes o pessoal vê a nossa história, minha e da Dai, e acha que, poxa, que bonito, a Dai conheceu o Pedro no mundo, então vou buscar o meu futuro marido no mundo também. Porque na verdade, foi um grande risco, né? Exatamente. Deus tinha um propósito na minha vida, e a Dai, ela foi muito firme nos posicionamentos comigo, né? Ela foi muito obediente à liderança. O que a gente vê muito é que às vezes conhece alguém do mundo e muitas vezes a pessoa acaba se afastando da igreja porque ela substitui a presença de Deus por estar com aquela pessoa, né, Dai? E interessante, né, Fê, como o Pedro falou, da questão, Deus sempre, a cada passo que nós dávamos, ele ia confirmando em nosso coração. Antes de conhecer o Pedro, o Senhor, ele falou comigo em oração, e eu realmente ouvi Deus falando comigo: você me pede todas as coisas, mas você nunca me pediu como você quer um esposo. E aquilo ali tocou muito forte em mim, né? Eu já tinha lido isso naquele livro A Quarta Dimensão, do pastor Paul Yang-Cho, e ele fala o quanto a gente tem que descrever os detalhes. Então, assim, quando o Pedro veio exatamente como eu pedi para Deus, tanto em características, quanto na vida espiritual, e eu não imaginava que viria alguém do mundo. Eu não planejei nem fui buscar no mundo. O Pedro, em 2012, nós estudamos juntos, fizemos uma matéria juntos, e aquilo, quando eu vi o Pedro a primeira vez, acendeu algo no meu coração. Falei: meu Deus, toda vez que eu tentava dizer não, e eu orava e eu falava não pode ser, o Senhor confirmava dentro de mim. Então ele falava: continua. Eu lembro até uma vez que eu falei pra minha mãe: mãe, mas não pode ser ele porque ele não é da igreja. E aí minha mãe falou, eu creio que foi muito Deus também falando através da vida dela. Ela falou: filha, mas você vive dizendo que você quer ganhar o mundo inteiro para Jesus e você não vai investir em alguém que pode ser o homem da sua vida? Tá? Aí a gente: não, eu não concordo. Quando o pastor começa a falar de corte, dá até uma raiva. Então, irmão, vai tomar vacina. Não quer dizer pra você, nós não vamos parar de falar a verdade por causa de você. Você tem que ser ensinável. E você percebe que as pessoas que mais são contra a corte são aquelas que mais se ferem nos relacionamentos. Todas essas etapas foram nos trazendo paz, inclusive nas etapas com o pastor Israel e com a pastora Thalita, onde o pastor Israel inclusive estabeleceu uma meta dele abrir uma célula. Pedro, assim, ele se batizou em maio, em julho já estávamos abrindo o Holy Sparks na faculdade, em agosto ele já estava levando pessoas para Jesus para se batizar, e até o final do ano ele já tinha 3 membros consolidados. Sim. E batizados. E aí foram uma coisa a parte de confirmação. Essa questão da confirmação, né, é muito forte. Não vou falar disso agora, né, na verdade, só por alto mesmo. Na minha vida aí do Jonathan, foi bem assim também. Nós começamos a oração, começamos a orar e ficamos orando durante 6 meses, sem começar a corte. Nós não começamos a corte enquanto Deus, ele não respondeu. E Deus responde, como eu falei, Deus fala. E eu
lembro que foi muito interessante porque Deus, ele falou através de uma visão. O Jonathan teve uma visão lá em Santos, né? Ele teve uma visão e eu tive uma visão na mesma hora num culto nosso aqui na igreja de Lavras. E eu guardei aquela visão pra mim. Eu não falei pra ninguém. Quando a gente foi conversar, porque a gente costumava conversar pelo WhatsApp, ele começou a contar pra mim que ele tinha visto no culto dele em Santos. E na mesma hora eu percebi que era confirmação de Deus, porque foi a mesma coisa que eu vi durante o culto, a mesma visão que eu tive durante o culto aqui em Lavras. Foi muito interessante. E com vocês, Daiane e Pedro, como foi esse processo de oração? A questão da confirmação, as revelações e tudo mais. O respaldo de Deus, aquilo que você fala, aquela questão que a gente sempre fala, por causa daquela visão, por causa daquela palavra, por causa daquela atitude, eu decido me casar com Pedro, eu decido me casar com a Dai, porque aquela visão, aquela atitude, aquele sinal é o sinal que Deus deu que é a pessoa da minha vida realmente. Amém. O que acontece? Eu costumo dizer que foram confirmações sucessivas, né? Eu sempre tive no meu coração, né, como eu falei há pouco, que eu gostaria de ter uma esposa que fosse minha melhor amiga. E até então eu nunca tinha achado essa pessoa, eu até pensava que seria impossível. E quando nós saímos a primeira vez, saímos nós e mais um casal que morava com ela na República, e conversando na praia aqui de Santos, eu lembro que a gente conversou por volta de 1 hora, 1 hora e meia, e pra mim foi como se não tivesse passado nem 10 minutos de tão gostoso que aquela conversa foi, tão interessante. E esse, pra mim, foi a primeira confirmação, né? Aquilo que eu sempre pedi pra Deus, né? Uma mulher que eu conseguisse conversar, me relacionar, que fosse engraçada, simpática, né? A gente também pede pra ser uma moça bonita, lógico, né? Mas esse foi a primeira confirmação de Deus. A segunda, eu entendi que foi assim, eu já tinha me envolvido com outras moças anteriormente e a minha mãe, ela nunca tinha gostado muito, nunca tinha aprovado, né? Nem minha mãe nem meu pai, de saudosa memória. E quando a Dai, ela foi em casa a primeira vez, eu lembro que o meu pai ficou deslumbrado com ela. Ele falou: nossa, filho, olha que moça simpática, viu? Nossa, moça feliz, eu gostei dela, viu? Gostei muito dela. E minha mãe também gostou, falou: nossa, moça muito bacana, muito gentil. Então, a confirmação dos pais também, eu acho que é muito interessante, né, amor? Além na minha parte, eu tive muito cuidado, né? Porque como o Pedro, ele estava vindo do mundo, então eu orei e pedi entre eu e o Senhor que viesse a confirmação com a permissão do pastor Israel e da pastora Thalita, porque eu sabia o quanto eles não iriam permitir algo que não fosse de Deus, que eles não sentissem de Deus. Então, eu pedi para o Senhor que a cada passo, se realmente o Pedro fosse de Deus, a cada direção que nós recebêssemos dos nossos pastores, fosse confirmando na vida dele. Então, a cada processo, quando eu falei: Senhor, realmente vai confirmar quando eu ver o amor de Pedro, né, pelo Senhor. Então, lembrando que a gente só cortejou 1 ano depois. Quando a gente começou a cortejar, o Pedro já estava liderando. Então, todo o tempo que ele estava durante esse 1 ano na igreja, foi o processo onde a gente tinha um sentimento, mas eu não iria iniciar uma corte se ele não começasse a liderar e eu realmente visse o amor dele pelas vidas. Então, eu pedi para que Deus confirmasse através, né, dos meus pastores. Quando nós recebemos, né, ouvimos dos nossos pastores, pastor Israel e pastora Thalita, que era de Deus, ali eu realmente tive a certeza, então podemos cortejar. Então, lembrando que a gente só começou a corte 1 ano depois. Então, cada processo desse foi uma confirmação de Deus, né, para as nossas vidas. As pessoas me perguntam: pastor, como que eu sei que o meu relacionamento é de Deus? Isso é uma boa pergunta. Eu dou uma resposta simples. Todo relacionamento de corte, namoro, seja lá o que você quiser chamar, que te afasta de Deus, que não te faz orar mais, que não te aproxima de Deus, não é de Deus. As coisas de Deus nos aproximam de Deus. Eu pergunto: ok, depois que você começou esse relacionamento, você está orando mais ou menos?
Vamos ao que pode e ao que não pode, né? Acabou de começar a corte, beleza, Deus confirmou, vamos começar a corte. E aí, né? O que pode fazer, o que não pode, aonde pode ir, onde não pode. Na verdade, eu acho que não é nem o que pode e o que não pode, porque quando a gente fala assim, parece que é como se fosse uma, como é que eu posso dizer? Proibição. E não tem proibição, é você entender que o momento de corte é um momento pra conhecer a pessoa e não o corpo da pessoa. Porque o que vai sustentar um casamento não é o sexo, é a amizade que existe entre o casal, não é verdade? Vamos lá, Pedro Augusto, pode ir no cinema? Meu amigo, a instrução que temos é que no processo da corte é sempre interessante ir acompanhado com outras pessoas, né? Até para não dar aquela impressão de que é um casal já casado. Quando você está junto com ela no cinema, naquele escurinho, né? De repente pode dar a tentação de fazer coisas que não se devem. Então, para mim, não é recomendável, principalmente no processo da corte. E o legal, né, é uma coisa que sempre eu também costumo dizer, né, da aparência do mal. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a aparência do mal, principalmente na corte. As pessoas, quando nós iniciamos uma corte, eu e Pedro, quando nós iniciamos a corte, nós fomos apresentados uma vigília, né? Então, como um casal que estava cortejando. Então, eu sempre, o pastor Israel falou, preciso de vocês para serem exemplo. Então, como exemplo, as pessoas sempre nos observam. E eu nunca, enquanto a gente cortejava, a gente nunca ficou pensando no que não podia. Pelo contrário, nós tudo que pode é aquilo que a gente sabe que não nos condena e nem também pode gerar uma aparência do mal. Então nós focamos muito no que nós podíamos fazer. Nós podíamos compartilhar a palavra de Deus, nós sempre estávamos acompanhados, sempre com os nossos discípulos, nunca saindo sozinhos. Então nós aproveitamos muito mais o que nós podíamos fazer juntos. E foi quando começamos a Holy Sparks, fazer Holy Sparks juntos, falar de Jesus juntos, evangelizar juntos. Então eu penso muito nisso, sabe? E é muito o que o Pedro falou também. Para mim, no cinema sozinho, é você já começar a dar uma brecha, né? Uhum. E assim, pode vir a tentação. E aí a tentação, a Bíblia fala que a gente tem que fugir dela. Certo. Então o problema não é estar junto, sendo no cinema, sendo na praia, sendo na igreja. O problema não é estar junto, o problema é estar sozinho, é isso? É isso. Exatamente. É sempre bom você estar num local onde outras pessoas possam te ver também, né? O nosso pastor de jovens, pastor Diógenes, ele fala que a tentação é muito mais fácil de ocorrer numa rua escura, debaixo de uma árvore, uma rua deserta, né? Do que você estar numa praça, onde está a vista de todos, onde está as claras, né? Então, o maior cuidado é esse, de não estar sozinho, um ambiente propício à tentação. Mesmo quando iniciamos a corte, o Pedro continuava com os meninos de um lado, eu do outro, sempre conversávamos, saíamos em grupo, e uma das coisas que me marcou é que quando eu noivei, quando nós noivamos, vinham pessoas me procurar e falar, menina, mas eu nem parecia que vocês cortejavam, porque eu nem via vocês como muitos casais vinham grudados juntos. Eu falei, mas isso é a corte, né? Então assim, mas eles falavam assim, mas vocês são amigos como é de todo mundo. Eu falei, é assim que tem que ser, né? Então isso me alegrou, porque sempre estávamos juntos, mas estávamos sempre acompanhados. Não tinha aquela coisa de que tem pessoas que começam a cortejar e trazem um pouco do namoro pra corte. Então minha vida é só aquela pessoa, só vive os dois juntos, grudados, e aí esquece de todo o resto. Então foi uma coisa que acho que marcou muito, de pessoas virem e falar, nossa, mas que exemplo, eu nem via vocês assim grudados juntos, que nem as outras pessoas ficam isoladas. Eu falei, mas não é isso que a corte é mesmo, então glória a Deus por isso. Sabe, às vezes quando a gente fala sobre esse assunto, eu gosto de me deter, porque como aqui a maioria é jovem, né, então, mas eu gosto de me deter, porque às vezes as pessoas falam assim, esse negócio de corte, tal, eu não entendo. O problema não é não entender, o problema é não querer entender. Vamos falar agora sobre aquela data memorável, né, que foi o casamento de vocês. E como o Pedro disse lá no começo do podcast, foi lindo, foi algo diferente, porque o mundo tá tomado pelo pecado, por esses conceitos novos e promíscuos, né, de as músicas de funk, sensualizando as nossas crianças, adolescentes engravidando, e a gente vê vocês 3 anos e meio orando, se relacionando na corte, dando o primeiro beijo
beijo no altar, a glória de Deus desceu sobre aquela igreja no dia do casamento de vocês. Eu lembro que muitos choraram, e não foi o choro, isso que foi muito interessante, não foi o choro de emoção pelo casamento de vocês, foi o choro pela glória de Deus que estava descendo ali, não é verdade? Amém. Foi um período muito marcante, assim, na nossa vida. Eu costumo dizer pro pessoal que se não fosse Deus, nós jamais teríamos casado, porque condição financeira, literalmente, nós não tínhamos, mas nós tínhamos a promessa de Deus. Eu lembro que em novembro de 2015, né, amor, eu consegui um trabalho, eu era estagiário, Deus abriu essa porta pra mim, e mais ou menos nessa época a Deck conseguiu um trabalho também, e eu lembro que eu tinha uma vontade muito urgente de casar, eu precisava casar logo, né? e eu lembro que em oração Deus confirmou no meu coração que a data seria 30 de abril, né, que seria em abril que nós casaremos, e devido às dificuldades financeiras, a falta de provisão, né, a gente fazia as contas e a conta não fechava, a Daí chegou a conversar comigo, amor, vamos adiar pra outubro ou pra dezembro, mas eu falei, amor, nós não podemos adiar porque Deus já confirmou no meu coração, eu tenho certeza que vai dar certo, né? E foi impressionante, porque o dinheiro que a gente tinha deu pra comprar só a geladeira, mas Deus abençoou com o calção do aluguel que nós precisaríamos dar, nós ganhamos cama, guarda-roupa, cômoda, rack, TV, sofá, armário de cozinha, máquina de lavar, tudo que nós precisamos, nós fomos abençoados. Eu lembro que teve um momento muito marcante de uma moça que a Dai nem tinha tanta intimidade. Tá bom, a Dai quer contar, falei, essa parte já tá assim, né? Já invadindo. E interessante que, só falando o quanto é importante nós sermos fiéis ao Senhor, né? O nosso Deus, ele é fiel, ele realmente, ele nunca falha. E eu lembro que as coisas foram acontecendo do jeito que eu quis o meu casamento, Deus fez, mesmo sem nós podermos. E eu lembro que uma moça que eu só conheci ela na faculdade, ela participava da Holy Sparks de vez em quando, e aí ela me ligou e ela falou assim, olha, eu senti de perguntar pra você o que você precisa, o que está faltando. E eu lembro que eu não tinha ido o dia da noiva. Eu falei, Deus, eu quero tanto um dia da noiva. Tudo que eu falava, eu pedia em oração, eu falava, Deus, eu quero tanto isso. No outro dia alguém me ligava e falava assim, olha, eu tava orando, e aí Deus pediu pra te ligar e perguntar o que você quer. E aí ela falou, olha, Deus pediu pra perguntar o que você quer, mas não o que está faltando. Eu falei, olha, o que tá faltando é o dia da noiva, mas um pouco caro. Ela falou, não, mas é isso que eu vou dar. E aí ela deu pra mim o dia da noiva. Então, assim, Deus, ele nos abençoou em tudo. Eu lembro que pessoas que conheci da faculdade, amigos que não são da igreja, eles falaram, nossa, eu vou pra esse casamento e nem vai ter bebida, né? Alguns comentavam antes, eu falei, realmente, não vai ter, você sabe quanto a nossa vida é em Deus e não vai ter. E depois essas pessoas vinham pra mim, me abraçavam e falavam assim, eu nunca chorei tanto no casamento quanto eu chorei nesse. Eu nunca senti uma coisa diferente. Eles que não conhecem, eu falo, eu senti uma coisa diferente quando você entrou e eu nem senti falta da bebida. Eu fiquei tão feliz que a bebida não fez falta. Então eu falei, eu louvei a Deus por isso, né? Porque pessoas, tanto cristãos quanto não cristãos, eles sentiram a presença de Deus e eu acho que isso foi o mais importante pra gente. Falei que esse casamento seja realmente a confirmação de Deus, né, em nossas vidas, a cada dia, da fidelidade de Deus em nós. Então foi um momento marcante nas nossas vidas. Se o tempo permitir, gostaria de adicionar mais um testemunho aqui, que no dia que a gente casou, foi muito poderoso. A gente não tinha, Jonathan, o dinheiro para pagar o pessoal que iria servir, né? Se não me engano, eram 10 seminaristas, né, amor? E a gente iria pagar uma quantia, não me lembro se era 60 ou 80 reais. E a gente não tinha esse dinheiro. Você imagina essa situação, Jonathan? Nossa. E assim, eu lembro que eu fiz uma oração pra Deus, falei, Deus, até aqui o Senhor proveu de uma maneira sobrenatural, porque, assim, a gente estava debaixo de uma palavra de Deus muito forte que Deus tinha confirmado no meu coração, né? Tanto que pessoas chegavam pra mim e falavam, Pedro, você talvez está sendo um pouco arrogante, né? Adia o casamento, não tem. Eu falo, não, eu tenho certeza que Deus já confirmou, né? Que vai acontecer. E no dia do casamento, a gente tem aquele período da gravata, né? E o período da gravata, a gente conseguiu exatamente o dinheiro para pagar todos que
serviram e o nosso DJ também, né? Senão a gente teria que adquirir um empréstimo pra isso. Só que aí eu fiquei triste por um outro lado, né? Fiquei feliz que eu consegui pagar, mas fiquei triste que eu falei assim, poxa, não sobrou nenhum dinheirinho pra lua de mel. e foi muito interessante que no dia seguinte, a minha irmã me ligou, a Veridiana, perguntando assim, mano, onde você vai passar sua lua de mel? E eu falei assim, boa pergunta, eu também não sei. Provavelmente vou ficar aqui em casa mesmo, né? Ela falou assim, não, quero que você venha aqui em casa agora e você pegue um dinheiro da rescisão que eu ganhei e conforme você for tendo a condição, você me devolve. Né? Eu falei, não, irmão, pelo amor de Deus, é o seu dinheiro de rescisão, você vai precisar. E ela falou assim, eu faço questão que você venha aqui, senão eu vou ficar chateada com você, né? Então, assim, foi muito impressionante, né? Às vezes a gente tava no último dia pra pagar alguma coisa e Deus provia de algum lado, provia de outro, né? Lógico, o melhor é que a gente sempre se planeje e faça as coisas com calma e com tranquilidade, mas como a gente tinha essa palavra, essa confirmação de Deus ao nosso espírito, ao nosso coração, ele proveu todas as coisas, graças a Deus. Não, eu acho que isso que o Pedro falou aí só fomenta o fato de que qualquer casal que tá debaixo de uma palavra, que tá debaixo da mão de Deus, é isso. O resto, Deus cuida de tudo, seja a parte financeira, seja os sonhos, né, pessoais do casal. Como a gente diz, tudo que começa bem, termina bem. Se você conhecer a verdade a respeito de casamento, se você conhecer a verdade da palavra de Deus a respeito de relacionamento, você vai receber a sabedoria de Deus e você vai se relacionar, você vai entrar pela porta de sabedoria. Certo, queremos agradecer a participação de Pedro Augusto, que já é membro do podcast do canal Paroquiando o Mundo. Participação de Fernanda Guimarães também, aqui junto com a gente, que lidera junto comigo esse projeto. Amém. E da minha amiga Daiane Mascarenhas, que é a esposa do Pedro Augusto. É uma honra ter você aqui conosco, minha amiga. Agora, a aplicação do tema com Fernanda Guimarães. Bem, galera, fechando tudo isso que a gente falou aqui, você que nos ouviu esse tempo todo, esse bate-papo, pôde conhecer também a história do Pedro com a Dai. Vamos entender que a corte, ela não é uma imposição da igreja, ela não é imposição de pastores. A corte, ela está no coração de Deus. Foi Deus quem planejou e foi Deus quem formou a corte. Nós temos que entender que num tempo onde a promiscuidade cresceu e aonde o mundo diz pra você que não tem problema isso ou aquilo, que não tem problema você conhecer de uma maneira mais íntima o seu namorado, a sua namorada. Então a gente vem nadando nessa correnteza, na contramão, dizendo não, eu escolho ter um relacionamento santo, eu escolho, antes de conhecer o corpo do meu namorado, da minha namorada, conhecê-lo pessoalmente, conhecer a alma dele, ser amiga, ser amigo dele e assim podermos ter um casamento saudável. Fechando aqui, eu quero dizer que a maior parte dos divórcios, elas ocorrem também pela questão de que o casal, após casar, vai conhecer partes da vida do outro que não conhecia, e nesse conhecimento muitos se assustam e pensam até em desistir. Então, por que deixar para conhecer a outra pessoa depois do casamento, se você pode conhecê-la antes do casamento, conversar, saber os planos, os sonhos, os projetos? É para isso que é a corte, para que você tenha uma amizade com quem você vai passar o resto da sua vida. Agora, o destaque final com Jonathan Luiz. O meu destaque final vai para você que está pensando em entrar na corte. Eu separei 2 livros para você. O primeiro livro é o livro do pastor Naor Pedrosa, que é Corte versus Namoro, tá bom? Recomendo esse livro, que você tenha uma boa leitura e que te edifique, para que você entenda mais sobre a corte e entre na corte. O segundo livro, e principalmente esse livro, é o livro do pastor Israel Carlos Palarone, pastor da Casa da Bênção de Santos, que se chama A Corte e o Hall da Corte. Ele também tem um outro livro que é Não Seja o Bobo da Corte, mas eu ressalto esse, A Corte e o Hall da Corte. E abro aspas para Israel Palarone no seu livro A Corte, em que ele diz: as pessoas precisam se conhecer antes de se envolver e precisam aceitar o outro como ele é.
pois um começa a tentar modificar o jeito do outro. É preciso haver a consciência de que não existem pessoas sem defeitos. Ninguém é obrigado a casar. Por isso, o período da corte é a sua oportunidade de descobrir com quem você vai passar o resto da sua vida. Fecho aspas para Israel Carlos Palaroni em seu livro A Corte. Bom dia, Brasil.